ser impedidos. Amém? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos poderão ser impedidos. É o que está escrito em Jó, capítulo 42, versículo 2. Amém? Meus irmãos, meus amigos, a palavra de Deus, ela diz uma verdade. O homem de Deus, por nome de Jó, ele estava passando pela dificuldade na sua vida. Imagine, meus amados irmãos e amigos, este homem, ser o homem mais rico do Oriente e do Ocidente, e de repente este homem, infelizmente, perde tudo de um dia para a noite. Começa tudo de novo, começa lá de baixo a sua vida em todos os sentidos falando. Mas o importante, meus irmãos, é que Jó, ele não desistiu de servir a Deus. Ele não desistiu da fé, ele não desistiu de estar na presença do Senhor. Mas tudo aquilo ali, meus irmãos, que aconteceu na vida de Jó, é porque Deus, ele tinha um propósito, Deus, ele tinha um plano, um propósito e um objetivo. O que acontece na nossa vida não é por acaso. O que acontece na nossa vida não é coisa do outro mundo, não é por acaso. Mas acontece com um propósito, acontece com um objetivo, e a finalidade é, primeiro, glorificar ao santo nome do Senhor. Segundo, a finalidade é a gente ter experiência com Deus e experiência de vida. Amém? Nós sabemos que tudo que a gente passa, a gente temos que aprender. Às vezes essa lição é uma lição boa de vida, é uma lição maravilhosa de vida. Mas às vezes tem coisas que a gente passa na nossa vida que dói, que machuca, que fere a nossa alma, o nosso coração. Mas a gente temos que entender que tudo tem um praquê de Deus na nossa vida. Amém? Mas a gente não podemos desistir de servir a Deus por causa de prova. A gente não pode desistir de servir a Deus por causa de luta, por causa de problema. Porque nós sabemos, meus irmãos, que tudo que a gente passa tem propósito, tem objetivo e tem uma finalidade. Mas que em meio à luta, que em meio à adversidade que você estiver enfrentando, meus irmãos, você não desista da presença do Senhor. Não deixe de servir a Deus, porque nós sabemos que este problema não é maior do que Deus, esta luta não é maior do que Deus, esta prova não é maior do que Deus. A gente tem que aprender uma coisa, dizer para o nosso problema que a gente acha que é grande, que Deus é maior do que ele. Amém? Dizer para a luta que a gente está passando, que a gente acha que é grande, dizer que Deus é maior do que ela. Deus é maior do que a luta, Deus é maior do que os problemas, Deus é maior do que as adversidades da vida. E Jó, meus irmãos, estava passando tudo aquilo, porque Deus tinha propósito, Deus tinha objetivo. E nada acontece por acaso. Amém? Mas nós aprendemos uma coisa aqui nessa noite, que a gente não podemos pedir a paciência de Jó. Sabe por quê? A gente não podemos pedir a paciência de Jó. Porque, meus irmãos, se a gente pedir a paciência de Jó, a gente está dizendo: olha, Deus, pode vir os castigos todos que veio na vida de Jó, venha sobre mim. Aí não faça isso não. Diga assim: Deus, me ajuda a ter fé, me ajuda a suportar as lutas e as adversidades da vida. Mas não peça a paciência de Jó. Porque se a gente pedir a paciência de Jó, a gente vai passar por tudo aquilo que Jó passou na vida dele. E dá pra gente, será?
Não. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele prova cada um segundo aquilo que a gente suporta. Quando ele vê que a gente não suporta, a Bíblia diz que ele chega e diz a palavra, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Mas, meus irmãos, Jó, ele venceu a luta, Jó, ele venceu as provas, Jó, ele venceu as adversidades da vida e ele foi vitorioso. Bem assim é eu e você. Se a gente tem a fé em Deus, a gente vence. Se a gente tem fé no Senhor, a gente vence. Se a gente acreditar em Deus, como a Bíblia nos ensina, a gente vence. Porque está escrito na palavra do Senhor que nada é impossível para Deus. Amém? E eu sei que Jó era um homem rico daquela época dele. Era um homem rico, mais rico do Oriente, mais rico do Ocidente, da sociedade. Possuía gado bom, possuía muitos empregados, possuía riqueza, possuía fartura, possuía muito dinheiro, possuía muitos bens material, mas o principal que ele possuía era a presença de Deus na sua vida. Amém? Então, meus irmãos, que nós guardemos esta rápida palavra. E esse homem, irmão, ele desceu de um dia para a noite, perdeu tudo aí. Perdeu tudo que tinha, ficou pobre, miserável, sem nada na vida. A Bíblia diz que ele, a única coisa que restou para Jó foi um caco de teia para se coçar. Ele disse que tinha tanta ferida no corpo daquele homem, diz a Bíblia, que ele pegava um caco de teia e começava a coçar, que não aguentava a dor, que era insuportável no seu corpo, das feridas que tanto o machucava. Mas o importante, meus irmãos, ele tinha, é a presença de Deus. Amém? É o que a gente tem, meu irmão. É o que a gente tem, minha irmã. A presença de Deus. A gente pode ser pobre materialmente. Pode não ter dinheiro. Pode não ter muito estudo. Pode não ter muita posição social. Pode não ter muita eloquência. Pode não ter muito nome. Pode não ter muita estrutura na área do português. Ou alguma área aí que alguém queira nos cobrar. Mas se a gente não tiver tudo isso, mas nós temos a presença de Deus na nossa vida e em nosso coração, que é importante. Amém? Que Deus abençoe. Agora, eu disse no início e vou falar novamente. Não vamos pedir a paciência de Jó, não, né? Não vamos pedir de jeito nenhum. Vamos pedir o quê? Que Deus nos ajude a vencer as provas, as lutas que a gente enfrenta. Amém? Que Deus abençoe.